Administração Financeira 2, Aula Financiamentos, Aula 1, Parte 2, Ações Preferenciais e Ordinárias. Ações preferenciais. Capital ou dívida? As preferenciais, o investidor tem uma preferência na distribuição de dividendos, uma preferência na liquidação. Vejam que diferença básica e interessante. Nos Estados Unidos, mesmo sendo um direito patrimonial, há preferenciais com dividendo fixo, pagos mesmo na ausência de lucro. Neste caso, as preferenciais se assemelham muito a dívidas e por isso são juntadas às dívidas nas análises. No Brasil, predominam as preferenciais cujo dividendo tem relação com lucro e dependem dele para que haja distribuição. Logo se assemelham a ações. Eu trouxe um exemplo aqui recente, agora de outubro de 2020, de uma emissão da Track and Field para ações preferenciais. Aqui está vários dados do prospecto de emissão dessas ações, aqui os coordenadores, a data, a fonte onde eu encontrei esse prospecto para que vocês possam analisá-lo com mais detalhe. Aqui está o preço da ação e eu vou destacar deste prospecto, dessa emissão de ações preferenciais, alguns pontos. Vejam só, primeiro, são duas classes de ações que têm direito a voto, mas as preferenciais têm um direito econômico 10 vezes maior que o direito econômico das ações ordinárias. Ou seja, aqui está, ela é preferencial em relação a quê? Está nessa matéria do valor econômico. Do total captado, 182,4 milhões vão para a empresa, para o caixa da empresa, e 340 milhões restantes são uma oferta secundária, onde os sócios, os acionistas ordinários da empresa, estão colocando o quê? Ações à venda. Aqui está a oferta primária, oferta secundária. Aqui são os custos de emissão que eu vou destacar em outra parte da aula, na verdade na aula 2 sobre financiamentos. Aqui novamente o número de ações preferenciais emitidas pela companhia e o número de ações preferenciais de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, ou seja, os acionistas estão vendendo parte das suas ações nesta emissão. Então tem a oferta primária, uma nova emissão de ações, e aqui tem uma oferta secundária nessa mesma operação. Aqui outro ponto interessante é a destinação dos recursos. Vejam aqui, primeiro item que a companhia destaca que fará com recurso: liquidação de dívida vigente da companhia, pagamento antecipado de contrato financeiro. Nós fizemos nas aulas de estrutura de capital vários exercícios, várias discussões sobre empresa emitindo dívida para recomprar ações ou emitindo ações para liquidação de dívida. Aqui está um exemplo para que vocês pensem lá naqueles exemplos, exercícios que nós fizemos. Segunda destinação dos recursos, pagamento de dividendos declarados aos acionistas. Aqui tem um ponto interessante também. Os dividendos no Brasil, eles só podem ser pagos contra lucro, contra reserva de lucro e contra lucros acumulados. Ou seja, ele tem que ter, o dividendo é pago tendo como contrapartida ou origem o lucro. Bom, a empresa aqui está fazendo uma emissão de ação preferencial para pagar dividendos. Aqui ela só está garantindo o caixa. Ela tem dividendos declarados que estão lá no balanço patrimonial, estão já registrados
e aqui ela está viabilizando o caixa para pagar esses dividendos. Terceiro item aqui na destinação dos recursos: investimentos na plataforma, numa plataforma de wellness, investimentos em inovações tecnológicas e o último também, aqui o quarto e último também, investimento na cadeia de produção. Então vejam que no prospecto você tem uma fonte aqui importante. Por que a empresa está fazendo essa emissão? O que ela está fazendo com esses recursos? Aqui a empresa destaca essas 5 destinações. Vejam só um outro ponto importante aqui na destinação: os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores, ou seja, os acionistas vendedores estão colocando nesta emissão aqui as suas ações. Essas ações, ou seja, eles estão vendendo parte da sua participação na empresa para outros acionistas. É mais um exemplo que ilustra o que nós discutimos muito nas aulas de estrutura de capital, quando você tem novos acionistas entrando numa empresa. Toda aquela discussão de teoria de agência, com alguns exemplos, vocês podem enxergar neste item específico. Aqui, direitos e vantagens e restrições das ações. Vejam só, os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às ações preferenciais de emissão da companhia, nos termos previstos no seu estatuto social e na lei das sociedades por ações, obviamente. E aqui eu trouxe o estatuto social para olhar que direitos são esses. Olha só, cada ação ordinária ou preferencial dará direito a um voto em todas as deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais, as seguintes preferências e vantagens são garantidas às ações preferenciais. Que garantia é essa? Aqui está, confirmando que está lá no prospecto de emissão, o direito ao recebimento de dividendos iguais a 10 vezes o valor atribuído às ações ordinárias. Aqui eu destaco mais uma vez, para os alunos que gostam da disciplina ou de finanças ou de contabilidade, nós temos muita fonte rica de informação. Lendo estatuto social, lendo prospectos de emissão, tudo que nós destacamos nas aulas, vocês vão encontrando nestes textos formais, oficiais das empresas e textos, por exemplo, os prospectos que mostram como está se dando a relação da empresa com os seus investidores. Agora, ações ordinárias, começando com direito a voto e eleição de conselheiro. O acionista ordinário tem direito a voto e não tem preferência especial no recebimento de dividendo ou em caso de falência. Essa preferência é lá do acionista preferencial. Os acionistas elegem em Assembleia Geral os conselheiros de administração, que por sua vez contratarão os administradores. Esta mesma Assembleia tem o poder de destituir os membros do Conselho. O número de conselheiros é estabelecido no Estatuto, respeitando o mínimo de 3. No Brasil, os acionistas também elegem os conselheiros fiscais, para fiscalizarem os deveres legais, estatutários dos administradores e prestarem contas às assembleias. Vejo que o acionista, o conselheiro fiscal, é responsável por verificação das contas da empresa e prestar contas aos acionistas. Um trabalho importante do Conselho Fiscal é fazer todo o acompanhamento das contas, do balanço patrimonial, da demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa da empresa, para certificar o que está acontecendo com a empresa e depois prestar contas à Assembleia de Acionistas. Acionistas e o poder de voto. No Brasil, nós temos um voto por ação. No Brasil, não pode existir classes diferentes de ações ordinárias em companhias abertas. Pode existir diferentes classes de ações ordinárias em companhias fechadas.
e diferentes classes de ações preferenciais. Mas não há em companhias abertas diferentes classes de ações ordinárias. Nos Estados Unidos, nós temos diferentes classes, exemplos, né? Então, por exemplo, o Google tem uma ação classe A, que é um voto por ação, e tem uma ação ordinária classe B, que são 10 votos por ação. No Brasil, isso não é possível, ou seja, a lei veda atribuir voto plural a qualquer classe de ação. Mas no Brasil, no processo eleitoral, há a figura do voto múltiplo ou do voto por candidato. O voto múltiplo, deixa eu ilustrar isso um pouco. O voto múltiplo, cada ação dá direito a um voto vezes o número de vagas abertas para o conselho. Por exemplo, se houver 2 vagas abertas para o conselho, um acionista com 20 ações tem direito a 40 votos. Ou seja, 2 vagas, ele tem 20 ações, então ele tem 20 votos naquela assembleia. E esses 40 votos podem ser distribuídos conforme o acionista desejar, inclusive concentrando todos os votos num único candidato. É o que se chama direito de acumular os votos em um só candidato, ao invés de distribuí-lo entre vários. A alternativa ao voto múltiplo é a figura do voto por candidato. Para cada vaga há uma votação. Mesmo que haja naquela assembleia 2 vagas, a eleição se dará para cada vaga separadamente. E o acionista, para cada vaga, tem um voto por ação. No exemplo, 20 ações, 20 votos. Neste processo, um acionista majoritário com 50% mais uma ação elege todos os candidatos que quiser, ou seja, os minoritários neste processo de voto por candidato não conseguem ter poder de conseguir colocar algum candidato no conselho de administração. Aqui um exemplo para ilustrar um processo eleitoral. Em 2018 teve até uma discussão numa assembleia para eleger conselheiros na BRF. Essa discussão, inclusive, vejo que o processo começou em abril, essa discussão ela foi parar na CVM, a formação do conselho por voto múltiplo, ou seja, a empresa utilizando o voto múltiplo, mas teve discussão, ou seja, teve acionista que abriu uma discussão na CVM e depois de alguns meses a CVM confirmou a sistemática utilizada na eleição lá dos conselheiros da BRF. E aqui tem até eu trouxe aqui o artigo de uma instrução da CVM lá de 98, prevendo que a existência deste processo. Olha só, a cada ação serão atribuídos tantos votos quantos forem os membros do conselho, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato. Ou seja, está previsto a sistemática de voto múltiplo por esta instrução da CVM. Outros direitos das ações ordinárias: direito aos dividendos declarados, direito de receber o resultado da venda dos ativos após o pagamento das diversas obrigações, ou seja, direito residual dos acionistas ordinários, direito de votar em questões de grande importância. Olha só, isto aqui, o que vai para a Assembleia e o que o acionista ali na Assembleia pode decidir, depende do que está no Estatuto e na lei, claro. Direito de instalar um conselho fiscal, mesmo se não estiver na pauta do edital de convocação daquela Assembleia, e direito de preferência de subscrição em novas emissões de ações. São outros direitos do acionista ordinário. Em relação aos dividendos, nos Estados Unidos, a distribuição do resultado em dividendos fica a critério do Conselho de Administração. No Brasil, a autonomia do Conselho é limitada, uma vez que a lei determina que o dividendo mínimo esteja previsto no Estatuto, ou, do contrário, deverá observar o mínimo estabelecido na lei. Uma vez declarados pelo Conselho,
os dividendos tornam-se uma obrigação. Eles não constituem uma despesa operacional, logo não são dedutíveis dos lucros para o cálculo do imposto de renda. São pagos dos lucros após a incidência dos impostos. E os dividendos nos Estados Unidos eles são tributados e no Brasil não. É outra diferença importante quando nós comparamos os dois países. Em relação ao Conselho Fiscal, também é ligado às ações ordinárias, o Conselho Fiscal deve estar previsto no Estatuto Social. É um órgão do acionista instalado pela Assembleia Geral e que presta contas a esta Assembleia. Competências: fiscalizar os atos dos administradores, opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidos à Assembleia Geral. Exemplos: modificação do capital social, emissão de debênture, orçamento de investimentos. Isto aqui depende do que está no Estatuto. Cada empresa dá um foco para o seu Conselho Fiscal, dá um foco nas atividades que ela quer que o Conselho Fiscal atue de forma mais concentrada. Ainda em relação a ações preferenciais ordinárias, a nossa bolsa B3 tem diferentes segmentos de listagem. Estes segmentos de listagem, eles são diferentes em relação aos níveis de governança corporativa e de informação que as empresas têm que seguir. O objetivo é atrair um investidor mais exigente e incrementar os volumes no mercado de capitais brasileiros. Esses segmentos instituem regras que vão além do exigido pela legislação, vão além do que está na nossa lei das SAs. Destaca-se o Novo Mercado, níveis 1 e 2, lançado em 2000, e o Bovespa+, lançado em 2005. Veja só, nós já estamos aqui com 2 décadas com esses segmentos diferenciados que tiveram como objetivo o quê? Fomentar práticas mais avançadas de governança corporativa. Aqui está um quadro que eu puxei da própria B3. Não olhem este quadro, mas vão ao site da B3 e tragam o quadro, porque esse quadro pode ter alguma atualização, apesar que eu acredito que não. Então ele traz aqui os vários segmentos, a comparação entre os segmentos. Nós temos aqui o tradicional, nível 1, nível 2, novo mercado, o Bovespa+, nível 2 e o Bovespa+. E aqui é onde tem os principais itens que os diferentes segmentos trazem diferença. Então, olha só, a composição do Conselho de Administração, vamos pegar aqui o novo mercado. Olha, mínimo de 5 membros, dos quais 20% são membros independentes. E assim sucessivamente. Obrigação do Conselho de Administração, demonstrações financeiras. Veja aqui, no novo mercado tem que estar, as demonstrações financeiras têm que ser traduzidas para o inglês. Tag along, aqui 100% para as ações ON. E assim uma sucessivas características que trazem diferenças em relação aos segmentos. Então, é um exemplo, é um ponto importante. Aqui é um resumo dessas mesmas diferenças. Ações em circulação. Então, no novo mercado, há uma exigência aí de um mínimo de ações em circulação. Ações emitidas, no novo mercado só pode emitir apenas ON. Aqui o Conselho de Administração, ponto que eu acabei de destacar. Várias características que eu estou dando destaque aqui. A questão do tag along, que eu acabei de falar, aqui no novo mercado 100% para as ONs, adoção de câmara de arbitragem e vários outros itens que estão lá naquele quadro que vocês encontram muito material na própria página da B3. Aqui um exemplo recente também, olha, outubro de 2019, uma emissão de ação ordinária da Vivara. Aqui está a característica básica desta emissão, as ações, o número de ações, o preço por ação. E eu destaco aqui
a emissão, apenas para exemplificar, ações ordinárias é uma emissão que foi ao novo mercado. Um desses segmentos que tem bastante características, bastante informação para os investidores. Características que diferenciam uma emissão no novo mercado em relação a uma emissão no mercado tradicional, que é o segmento que segue o que está basicamente na legislação. Então está aqui apenas um exemplo para vocês de uma emissão de ações ordinárias que foi levado ao mercado, ao segmento novo mercado da B3. Com isso nós terminamos a parte 2 da aula, ações preferenciais e ordinárias. Qualquer sugestão, qualquer erro nesta aula, por favor, envie-me um e-mail. E no próximo vídeo, parte 3, dívida.